Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público, iniciamos nossa sessão. Convoco a nobre conselheira substituta Maria de Jesus, dada a ausência justificada do conselheiro José Augusto. Iniciamos a nossa pauta com o julgamento de processo 19.261, que tem como relator Sua Excelência o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Relatório. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade do senhor Claudemir Albuquerque Soares, presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, em cumprimento à decisão contida no acordo número 8.911, exarado nos autos do processo TCE Acre 18.500, julgado em 4 de junho de 2014. No citado acórdão, a decisão proferida foi pelo registro e autuação de processo autônomo, pela não publicação do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2013. Citado o gestor para apresentar defesa ou justificativa, mandado as folhas 13, o responsável apresentou justificativa às folhas 15/17. A segunda GCE, ao manifestar-se sobre a matéria através do relatório de folhas 24/25, apurou que o gestor sanou a falha apontada. Remetidos os autos ao Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, este se manifestou por seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, folha 32. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, procurador, para a sua manifestação. Bom dia a todos. Senhor presidente Cristóvão, conselheiro Valmir, conselheira Maria de Jesus. Objetiva-se, como já relatado, a responsabilização do senhor Claudemir de Albuquerque Soares, presidente da Câmara de Vereadores de Acrelândia, pela falta de comprovação da publicação do relatório de gestão fiscal daquele poder, referente ao segundo semestre de 2013, conforme a exigência da letra B do parágrafo 2º do artigo 3º da resolução do Tribunal de número 61. Citado o implicado, sua resposta trouxe a comprovação de sua veiculação na primeira sessão ordinária subsequente daquela casa. Ou seja, não poderia o implicado comprovar a publicação no primeiro mês de 2014, porque aquela casa se encontrava em recesso, em atendimento, como disse, à referida norma ou normativa desta Corte. Nessas condições, desconstituída a hipótese de multa em causa, sugerimos apenas o arquivamento destes autos. É o parecer. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Visto, analisado e discutido o presente processo e consubstanciado o relatório técnico de folha 24/25, bem como no douto parecer do Ministério Público Especial junto a esta Corte, a folha 32, e considerando que o gestor comprovou a publicação do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2013, concluo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, pelo arquivamento. Em votação, conselheiro Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Os presidentes também acompanham o voto do relator. Aprovado por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator. Continuo com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Valmir Ribeiro, com o processo agora 19.545. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade do senhor Antônio Torres, secretário estadual da Cidadania e Assistência Social, à época,
em cumprimento à decisão contida no acordo número 8.789, declarado nos autos do processo TCE número 17.920, julgado em 10 de abril de 2014, no citado acordo, a decisão proferida foi pelo registro e autuação do processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor ante a constatação de descumprimento à determinação deste tribunal. Citado, o gestor para apresentar defesa ou justificativa, mandado às folhas número 24, o responsável apresentou justificativa às folhas 36/42, /43. A primeira IGCE, ao manifestar-se sobre a matéria através do relatório técnico de folhas 55/58, apurou que o gestor não sanou as falhas apontadas, remetidos autos ao Ministério Público Especial junto à Corte, e este se manifestou por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 63, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Pretende-se a responsabilização do senhor Antônio Torres, secretário estadual da pasta da Cidadania e Assistência Social em 2011, devido a descumprimento de determinação do nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, de envio das prestações de contas da aplicação dos recursos públicos transferidos pela Secretaria a instituições privadas sem fins lucrativos da ordem de quase R$840 mil. A instrução reconheceu a hipótese de multa tratada no inciso 4º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal, sugeriu a citação do implicado, que não atendeu à oportunidade de defesa. Foi pensado recurso de reconsideração sob o número 20.006 da lavra do referido secretário, constituindo pretensa justificativa para a não apresentação da documentação cobrada, concebida na gestão de sua antecessora, como se a administração não fosse presidida pela continuidade. Nessas condições, e com base nas conclusões da instrução, mais precisamente das folhas 55 a 58, endossamos a proposta de aplicação de multa do artigo 89, item 4º da Lei Orgânica do Tribunal, sem prejuízo de nova notificação da origem para o fornecimento da documentação cobrada pelo Acórdão 8798, sob pena de outras implicações. Ao parecer. Com a palavra, sua excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Visto, analisado e discutido o presente processo e consubstanciado no relatório técnico de folha 55/58, bem como no douto parecer do Ministério Público Especial junto à Corte, de folha número 63, e considerando que a conduta típica passível de sanção administrativa restou provado, concluo votando pela emissão de acordo para aplicar ao gestor Antônio Torres, secretário estadual da Cidadania e Assistência Social, à época, a multa prevista no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, que arbitro no valor de R$ 3.570, ante o não envio da documentação exigida por este tribunal, por meio dos ofícios TCE, TCE DAFO, primeira IGCE, 394/2001 e 433/2011, assinalando o prazo de 30 dias para
o devido recolhimento de tudo, dando ciência a este Tribunal de Contas, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente e senhora conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. A presidência também acompanha o voto do relator, aprovado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 9.250. Agradeço ao senhor presidente. Trata o presente processo de incorporação salarial do servidor público estadual Francisco Ferreira de Araújo Filho, pela regra prevista no artigo 67, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 3893, revogada pela Lei Complementar Estadual número 62/99. A análise técnica conclusiva procedida pela 4ª GCE, a folha 18/19, apurou, à época, em caso análogo, o Judiciário decidiu pela regularidade da incorporação. É importante ainda relatar que referente incorporação foi concedida há mais de 17 anos, ou seja, mais de 17 anos essa incorporação foi concedida. O Ministério Público Estadual, junto à Corte de Contas, se manifestou, a folha 25, em pronunciamento da lavra do senhor procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Fiscaliza-se a incorporação de gratificação pelo exercício de cargo em comissão concedida em favor do servidor Francisco Ferreira de Araújo Filho, fundamentada na redação original do artigo 67 da Lei Complementar Estadual 39, revogada pela Lei Complementar Estadual número 62. Conforme a análise, não foi juntado aos autos a documentação necessária para a completa análise da incorporação concedida, constando no feito tão somente cópia do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que considerou regular a incorporação, mas não tendo sido trazida aos autos sequer a identificação pessoal do servidor. Com efeito, observa-se que o feito não se encontra devidamente instruído, uma vez que não foi juntada a documentação mínima necessária para a verificação da regularidade da incorporação. Por outro lado, considerando-se o distendido lapso temporal decorrido desde a concessão da incorporação, quase 20 anos, conforme o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, folha 4, forçoso reconhecer a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica a incidir sobre situações jurídicas consolidadas, sugerindo este MPC, em consonância com a manifestação da 4ª GCE, o arquivamento do presente feito, sem análise de mérito, nos termos do atual artigo 485 do Código de Processo Civil vigente, aplicável à espécie, por força do artigo 172 do Regimento Interno desta Casa. É o parecer. É o parecer. Com a palavra, sua excelência, o relator, para seu voto. Voto, senhor, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da 4ª GCE, folha 18/19, bem como o douto parecer do Ministério Público Especial junto à Corte e folha 25, e tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a efetivação da incorporação, concluo votando pelo arquivamento dos autos em virtude do princípio da segurança jurídica. É como voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto. As presidências também acompanham o voto. Aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator, que continua com o processo agora 9.324. Obrigado, senhor presidente. Relatório trata o presente processo de incorporação salarial do servidor público estadual Antônio Horácio Marques
Barroso, pela regra prevista no artigo 67, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, revogada pela Lei Complementar Estadual número 62/98. A análise técnica conclusiva, procedida pela 4ª EGCE, as folhas 73/75, apurou a irregularidade da incorporação à época em virtude de inexistência de legislação ordinária que disciplinasse a matéria, especificamente ao tocante à base de cálculo aplicável. É importante ainda relatar que referido incorporação foi concedida em dezembro de 1994 e o servidor beneficiário da incorporação foi aposentado em novembro de 2003, ou seja, já se passavam mais de 20 anos da concessão e mais de 10 anos da aposentadoria. O Ministério Público Especial, junto a esta Corte de Contas, se manifestou, as folhas 92/93, em pronunciamento da lavra do senhor procurador, doutor João Isílio de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Conforme relatado, é mais uma incorporação salarial, por força do exercício de função de direção ou chefia, consolidada no tempo, e, do mesmo modo como a anterior, invocando o princípio da segurança jurídica, pede Sua Excelência, doutor João Isílio, para este caso, o arquivamento do feito sem análise de mérito, com base no artigo 485 do CPC novo, aplicável à espécie por força do artigo 172 do Regimento Interno Local. É o parecer. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Visto, analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da 4ª EGCE, de folha 73/75, bem como o douto parecer do Ministério Público Especial junto a esta Corte, de folhas 92/93, e tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a efetivação da incorporação e a ausência da comprovação de má-fé no servidor beneficiado, concluo votando pelo arquivamento dos autos em virtude do princípio da segurança jurídica. Como voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto. A presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 19.419. Obrigado, senhor presidente. Relatório trata o presente processo de aposentadoria voluntária integral da servidora pública estadual Maria de Lourdes Mesquita da Silva, pela regra prevista no artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, combinada com o artigo 2º da Emenda Constitucional número 47 de 2005. A análise técnica conclusiva, procedida pela 4ª EGCE, a folha 47/50, apurou que, primeiro, a servidora estava para fins de aposentadoria com o tempo líquido de 30 anos e 162 dias de efetivo exercício no serviço público, conta ainda que, no mínimo, 10 anos na carreira e o mínimo de 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. 2. A aposentadoria foi
foi concedida mediante a edição da portaria número 998, de 2 de setembro de 2014. 3. O ato concessório foi publicado no Diário Oficial do Estado, número 11.386, de 4 de dezembro de 2014. 4. A servidora foi devidamente aposentada no cargo de agente administrativo 2, 30 horas, classe 1, referência J. E 5. Os proventos mensais foram fixados no valor de R$ 1.700. R$ 1.700. O Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas se manifestou à folha 58 em pronunciamento da lavra do ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. A 4ª IGCE atestou a legalidade da presente concessão aposentória, com o que concordamos. Nessas condições, reconhecida a legalidade da matéria, propomos o seu registro nesta Corte, a teor do item 3º do artigo 61 da Carta Estadual. É o parecer. Com a palavra, sua excelência, o relator, para seu voto. Visto analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da 4ª IGCE, folha 47/50, bem como o douto parecer do Ministério Público Especial de folha 58, concluo votando 1, pela legalidade e o registro da aposentadoria voluntária especial integral da servidora Maria de Lourdes Mesquita da Silva, matrícula número 204333, dígito 1, no cargo de apoio administrativo 2, 30 horas, classe 1, referência J, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado do Acre da Educação e Esporte. 2. Pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. 3. Pela notificação da servidora para tomar conhecimento desta decisão. E 4. Após pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Senhora conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com o relator. A presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade dos termos do voto do relator. Agora convido a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, para que presida a sessão, enquanto esse relator relata os seus processos. Com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, com o processo 21.241. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhora conselheira. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito municipal de Brasileia, em face da contratação do servidor Josué Albuquerque Pereira pelo município de Brasileia no período de fevereiro de dezembro de 2013, na função de professor sem a precedência de concurso público. O feito originou-se da reclamatória da Vara Trabalhista de Acrelândia, foi protocolado nesse tribunal em 23 de 11 de 2015. O relatório preliminar da 3ª IGCE, as folhas 4/10, e cópias do termo de declaração e sentença, as folhas 11/21. Devidamente citado, o responsável quedou-se inerte, a folha 32. O Ministério Público Especial se manifestou a folha 35/36. Excelentíssimo senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público Especial para o seu pronunciamento.
Objetiva-se a responsabilização do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito de Brasileia, tendo em vista a comunicação da Vara do Trabalho de Epitaciolândia sobre a contratação do servidor Josué Albuquerque Pereira naquela unidade, entre fevereiro e dezembro de 2013, na função de professor, sem a precedência de concurso público, motivo pelo qual o ente foi condenado ao pagamento dos valores equivalentes ao FGTS do período. Regularmente citado, o gestor quedou-se inerte. Verifica-se que a contratação já foi declarada nula pela Justiça do Trabalho por afronta ao inciso 2º do artigo 37 da Carta Federal e a sentença encaminhada a esta Corte para apurar a responsabilidade nesta esfera. Ademais, não houve comprovação de que a contratação em tela se enquadrava na modalidade de temporária. Desse modo, e considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito de Brasileia, nos termos do item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro, relator, para proferir o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento do Ministério Público, aqui, já, portanto, comprovada a violação do disposto constitucional, deve ser aplicada a multa prevista, e eu aplico a multa no valor de R$ 357, em face da violação constitucional a ser recolhida em face do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá proceder à cobrança pela via judicial. E, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto para completar quórum. Decisão decidir-se à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.295. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, os processos seguintes da pauta aqui vai da folha 2, processo 21.295, a folha 8, que é o último processo da folha 8, processo 21.369. Todos os processos trata-se para apurar a responsabilidade em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial das instituições aqui citadas na pauta. Então, como tem a mesma determinação e o mesmo voto, gostaria de julgar em bloco esses processos, senhor presidente. Ouça o Ministério Público. Discorda? Quer que se processe um a um? Mentira, excelência. Pelo bloco. Nobre conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Senhor relator, pode fazer a leitura dos seus relatórios. Eu agradeço a bondade da sua excelência, o procurador, e da nobre conselheira Maria de Jesus e do conselheiro Valmir Ribeiro. E julgarei em bloco os processos que citados na pauta. Todos eles tratam-se de apurar a responsabilidade dos gestores citados na pauta, já devidamente publicadas no diário aqui do tribunal. Então, todos os processos trata-se de apuração de responsabilidade, da ausência de envio de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais dos órgãos citados na pauta e publicada. O relatório de análise técnica foram todos analisados pela GCE, devidamente citados os responsáveis, e o Ministério Público, em todos os processos, tiveram suas pronúncias do Ministério Público. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Ministério Público, para fazer seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Os processos deste bloco têm em comum o descumprimento da resolução do Tribunal de número 87, que cobra bimestralmente das unidades administrativas informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, sonegadas em todos estes casos. Desse modo, opinamos, de maneira geral, pela aplicação de multa de que tratam os incisos 2º e 4º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal,
sem prejuízo de determinação ao responsável para que observe a norma em questão, sob pena de novas implicações. A gente sabe que a Corte, ou esse colegiado, ou os colegiados fracionados, eles têm ainda fixado um prazo, dando uma tolerância ainda mais. Entendemos a medida, mas nossa proposta de aplicação de multa em geral. É o parecer. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Visto e analisado os autos constam ser responsável, não obedeceu o termo de resolução TCE 87, em vez que não enviou à Corte de Contas as informações contábeis, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos aqui citados. No entanto, considerando que as novas normas que se referem aos ajustes e envio das informações de natureza contábil, financeira e orçamentária aos órgãos de controle, como é o caso do conteúdo da Resolução 87 de 2013, necessitam de um período de adequação por parte dos jurisdicionados. Verifica-se que ainda não é o momento de se impor sanção ao responsável em razão do descumprimento da citada resolução. Deste modo excepcional, nestes casos, não se deve aplicar multa por ato praticado com grave infração à norma legal, regulamento de natureza. Nos três, eu gostaria de julgar em bloco. Senhor presidente, já que ouvimos o Ministério Público nos votos anteriores, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Todos tratam-se de incorporação salarial. Primeiro, do servidor Raimundo Paiva Pará, Maria Ivanilde Alves Gomes e Raimunda Fátima Ferreira de Souza. A quarta GSS se manifestou em todos os processos e o Ministério Público também se manifestou em ambos os processos. É o relatório, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Com a palavra, o doutor Ministério Público junto à Corte. As incorporações sob análise têm respaldo em decisões judiciais. Nessas condições, e não podendo a Corte se pronunciar contra decisão judicial transitada em julgado, opinamos simplesmente pelo arquivamento destes autos, sem análise de mérito. É o parecer, excelência. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento do nobre procurador pelo arquivamento dos processos sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 4 do CCPD, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno. Após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus está em votação. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Assim sendo, unanimidade no voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 14.223. Continua como relator o nobre conselheiro. Obrigado. Cristóvão, quem concede a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também, no mesmo sentido, esses processos seguintes são também todos de aposentadoria e todos os processos tiveram seu trâmite normal, senhor presidente. Então, apto ao julgamento. Então, gostaria de julgar em bloco. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo trata da aposentadoria de Maria da Conceição Borges de Lima. O segundo, Odaísa Maia da Costa. O terceiro, Maria Auxiliadora de Melo Souza. E o quarto, da servidora Maria Mirtes Baraúna Bezerra da Silva. E temos ainda o quinto, da servidora Maria Melo de Queiroz. Todos os processos tiveram seu trâmite normal nessa Corte de Contas, estão aptos ao seu registro, senhor presidente, e todos com parecer ministerial. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Diante da atestação de legalidade das aposentadorias em mesa, nossa opinião é por seu registro, ou pelo registro respectivo nesta Corte, reconhecida essa legalidade, a teor do item 3º do artigo 61 da Constituição Estadual. Só em relação ao processo 16.049, referente à servidora Maria Auxiliadora de Melo Souza, é que a opinião do doutor Sérgio, além dessa medida,
pede a notificação da servidora para adotar providências que entender necessárias em função do que ali foi relatado, tanto pela IGCE e endossado pelo Ministério Público. É o parecer, Excelência. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir seus votos. Senhor presidente, o mesmo entendimento do Ministério Público, inclusive nesse processo citado pela nobre doutor Ministério Público, pela legalidade e o registro das aposentadorias, com o encaminhamento de cópia do processo do Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, pela notificação da servidora para tomar conhecimento da decisão adotada e providências que entender necessária em razão do efeito enquadramento incorporado nesse processo citado, após a formalidade de estilo pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho os votos, Excelência. Acompanhando o voto também do presidente, do conselheiro relator. Decidiu-se a unanimidade no voto do conselheiro relator. Convido o nobre conselheiro presidente para continuar presidindo a sessão. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Valmir. Seguindo a pauta, agora com o processo 15.143, que tem como relatora Sua Excelência a conselheira Maria de Jesus. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro Valmir, nobre procurador. Também gostaria de julgar em bloco os 4 processos da minha relatoria, Excelência. Pois não, nobre conselheira, prossiga, dada já a justificativa dos processos anteriores. Então, tratam os processos de aposentadoria dos servidores Margarida Nery da Silva, Vera Lúcia Santos dos Santos, Francisco Humberto Fernandes Martins, Raimundo Andrade de Oliveira. Todos os processos foram analisados pela 4ª GCE, onde foi comprovado o atendimento às exigências constitucionais e legais, e todos receberam parecer do Ministério Público Especial. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. As aposentadorias em mesa tiveram o atesto de regularidade da 4ª GCE, com que concorda o Ministério Público de Contas. Portanto, recomendamos o registro das matérias nesta Corte, a teor do item 3º do artigo 61 da Carta Estadual. Porém, em relação ao processo da sequência de número 15.467, referente à servidora Vera Lúcia Santos dos Santos, pedimos a correção do ato de aposentadoria e notificação da servidora em razão de questões referentes à sua reclassificação. Na sequência, enfim, só em relação a esse processo que ressalva o Ministério Público, a correção do ato e a notificação da servidora beneficiária. Quanto aos demais, pelo simples registro dado o atesto e concordância do Ministério Público com a legalidade das aposentadorias sob análise. É o parecer, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, voto pela legalidade, concedendo o competente registro a todos os processos, encaminhamento dos mesmos ao Instituto de Previdência do Acre, notificação aos servidores para tomar conhecimento da decisão. No processo 15.467, da servidora Vera Lúcia dos Santos, notifico a servidora para tomar conhecimento desta decisão, inclusive quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão da promoção tardia. E no processo da servidora Raimunda Andrade de Oliveira, deixo de notificá-la em face do seu falecimento. É assim que voto, Excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Esta presidência também acompanha o voto da nobre conselheira relatora, aprovada por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Encerrada a pauta,
Não havendo mais processos a ser julgado nem expedientes, passamos às comunicações. Com a palavra, Sua Excelência, o Procurador. Excelência, só renovar o bom dia a todos, em especial aos servidores que estiveram acompanhando o desenrolar dessa sessão. Muito obrigado. Conselheiro Valmir Ribeiro. Também agradecer a presença dos todos presentes, senhor presidente, e parabenizá-lo pela belíssima sessão. Obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Apenas cumprimentar a todos os presentes, Excelência, e nada mais a comunicar. Obrigado. Também gostaria de cumprimentar a todos e nada mais a ter nesta sessão. Declaro encerrada a presente sessão e convoco uma para dia e hora regimental.